Olá, queridas, queridos do Mundo London, aqui professor Edmar, Geografia do Brasil. Vamos para mais um vídeo abordando assuntos importantes do universo dos vestibulares. Agora vamos com regionalização do território brasileiro, as regiões do Brasil. Um assunto muito importante, né? Costuma aparecer bastante, características, peculiaridades, né? Fatos ligados a uma região qualquer do Brasil e como que essa região se diferencia das outras, enfim. Então, uma questão bem básica e fundamental sobre a geografia do Brasil. Vamos lá. Leia os excertos abaixo. Nenhum subespaço do planeta pode escapar ao processo conjunto de globalização e fragmentação, isto é, individualização e regionalização. Pode parecer um pouco complicado, mas vocês vão ver que faz sentido quando a gente entende o conceito de região como uma porção do mundo, pode ser de um país, de um estado, enfim, ou mesmo de uma cidade, né? Região norte de Rio Preto, enfim, a região central de Rio Preto. O que é uma região? É um pedaço do mundo que tem características semelhantes entre si e diferentes das características dos outros lugares. Ou seja, quando a gente pensa numa região qualquer, a gente está pensando num espaço, num território em que existem características semelhantes, dependendo de um critério. Por exemplo, o clima. O clima ali daquele pedaço, daquele país, é o clima tropical. Então, o critério foi o clima. Ou é uma região que tem muita indústria. A região sudeste tem muita indústria. Então, aí o critério econômico. E assim por diante, né? Então, quando ele fala aqui de individualização, é aquela característica daquela região, né? Daquela porção do território. A formação social nacional funciona, pois, como uma mediação entre o mundo e a região, o lugar. Ela é também mediadora entre o mundo e o território. Então, esse trecho, né, veio de um livro do Milton Santos, né, foi tirado de um livro do Milton Santos, importante geógrafo, e autor de uma das regionalizações que a gente vai conhecer agora na sequência, tá? A natureza do espaço, técnica e tempo, razão e emoção. Enfim, com base nos excertos, é correto afirmar que, então é uma questão de somatória, em que você tem que avaliar cada um desses itens, o 1, o 2, o 4, o 8, o 16, e julgar verdadeiro ou falso. Os verdadeiros, né, você vai somar para obter a resposta final. Então, o item 1, a regionalização agrupa estados ou parte deles, com características semelhantes e os distingue dos demais, o que evidencia a comparação e a percepção das disparidades regionais existentes. Esse item 1 é totalmente verdadeiro, é apropriado, tudo que está aqui é correto, então é o que a gente vai considerar verdadeiro, tá? O item 2. A recente regionalização em complexos regionais, proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, é precisa em relação ao território e engloba 4 regiões: Amazônia, Centro-Oeste, Concentrada e Nordeste. Nesse item 2, nós já temos aqui elementos mais específicos que fazem parte da nossa aula de Geografia do Brasil de regionalização. Qual é? Existe um geógrafo, ou existiu um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger, que propôs uma regionalização do Brasil? Sim. Essa regionalização, ela é conhecida como complexos regionais ou regiões geoeconômicas? Sim, é verdadeiro. No entanto, ela não tem 4 regiões. Essa forma de divisão, né, ou de regionalização mesmo do território brasileiro. O professor Pedro Pinchas, ele não é muito recente, pelo contrário, a regionalização dele é de 1967, bastante antiga já, enfim. E essa regionalização do Pedro Pinchas tem 3 regiões e não 4, como afirma o item 2. Vamos conhecer? Olha aqui, a regionalização do Pedro Pinchas. Essa daqui, ó. Os 3 complexos regionais brasileiros. O autor, olha aqui na fonte, Pedro Pinchas Geiger, tá?
Aqui está de 64, inclusive, né? Então, dos anos 60, essa edição aqui, enfim. Olha aqui as três regiões ou os três complexos regionais do Pedro Pinchas. Essa área que eu estou circulando não é a região norte, não é chamada de norte, sim de Amazônia. Essa região aqui com uma cor mais rosa, né, lilás, é o Nordeste. E essa região aqui é o Centro-Sul. Então, essas são as três regiões da formação, né, dos complexos regionais do Pedro Pinchas Geiger, e por isso está errado esse item 2. Por isso que a gente não vai incluí-lo, né, somar o valor 2 aqui, tá bom? Agora o item 4. O complexo regional da Amazônia, então ele está falando dessa regionalização do Pedro Pinchas, apresenta elevado emprego de tecnologias na produção agropecuária. Será que a agropecuária na Amazônia tem tecnologias? Ou é uma agropecuária mais simples, mais tradicional, com menos recursos tecnológicos? Essa segunda combina mais, né? Então tá esquisito falar que na Amazônia tem elevado emprego de tecnologias na agropecuária, né? Será que tem muito maquinário moderno lá na Amazônia? Não. Que com o polo industrial de Manaus, de fato existe um polo industrial de Manaus, representa ameaças para a maior floresta temperada do planeta. Olha que erro aqui. A Amazônia não é uma floresta temperada, é uma floresta tropical, equatorial, né? Tanto faz. Equatorial seria o mais apropriado, mas tropical também não está errado, né? Mas não temperada, aí está bem errado, tá? E mais um último fator. Ah, a Zona Franca de Manaus, ou Polo Industrial de Manaus, ele não tem um impacto muito amplo no desmatamento ou nas ameaças à floresta. De fato, claro, tem ali uma ocupação, né? Um incentivo a mais moradores na cidade de Manaus, que tem impactos ambientais, só que bem restrito em termos de localização mesmo, de área degradada, tá bom? Então esse quadro está errado por vários fatores, especialmente por chamar a floresta amazônica de floresta temperada, e ela não é uma floresta temperada, e sim uma floresta tropical equatorial, tá bom? O item 8, a divisão regional e política do Brasil feita pelo IBGE atualmente engloba 5 macro-regiões e 27 unidades político-administrativas. Vamos conferir? Eu trouxe aqui o mapa do IBGE, é esse mapa aqui, ó. E aqui nós temos quantas regiões ou macro-regiões, regiões grandes, né? Olha aqui a região norte, uma, nordeste, duas, centro-oeste, três, sudeste, quatro, sul, cinco. É verdade que o IBGE apresenta 5 regiões ou macro-regiões? É verdade. E a quantidade de unidades federativas é 27, tá certo também é lá, aquele item 8. Nós temos 7 estados aqui na região norte, mais 9 no nordeste, dá 16. Nós temos 4 estados aqui, 3 estados, na verdade, né, no centro-oeste, mais o Distrito Federal, então são 4 unidades federativas, dá 20. Mais 4 aqui do Sudeste, 24, mais 3 aqui do Sul, 27. Então, tá tudo correto nesse item 8. A divisão do IBGE tem 5 regiões e 27 unidades político-administrativas, então o 1 é verdadeiro e o 8 também é verdadeiro. Já temos 9 pontos. A última agora, 16. As maiores cidades polo da região Nordeste se encontram, ou se concentram, melhor dizendo, no Agreste, com destaque para Maceió, Campina Grande, Salvador e Natal, que fazem a mediação entre o mundo, o território e os espaços regionais. Gente, cidades polo da região Nordeste não poderia faltar Fortaleza. Fortaleza. Não poderia faltar Recife. Recife e Fortaleza são muito maiores que Maceió, são muito maiores que Campina Grande, são muito maiores que Natal. São tão grandes quanto Salvador. Salvador, talvez um pouco maior, mas pouca coisa. Então, do mesmo patamar de Salvador,
nós temos Recife e Fortaleza, e não Natal, Maceió, Campina Grande, como sugere aqui esse item 16. E o pior, Salvador, Natal, Maceió, Recife, Fortaleza, principalmente até o Recife, né? Fortaleza nem tanto, mas o Recife também, se encontram em que sub-região do Nordeste? Olha só, pessoal, nessa parte amarela aqui, ó, chamada Zona da Mata. Zona da Mata, esse número 4 aqui, ó, Zona da Mata. Ou litoral. Aqui, Salvador, ó, no Recôncavo Baiano. Aqui, Maceió. Olha aqui, Recife. Aqui, João Pessoa. E aqui, Natal. Né? Fortaleza estaria aqui no sertão. Então, Fortaleza é uma grande cidade, mas não estaria no litoral. Agora, o que que o item 16 sugeriu? Que essas cidades ficam no agreste. O agreste, essa parte lilás, com o número 3 aqui, é uma região intermediária, né, de transição entre o litoral úmido e o sertão mais seco, tá? Então tá errado. A única cidade aqui do enunciado que fica de fato no agreste é Campina Grande. Campina Grande estaria certo, né? Mas Campina Grande não é uma cidade polo do Nordeste, é uma cidade média, né? Que fica de fato no Agreste. Assim como Caruaru, que é uma outra cidade média importante lá do Agreste, tá certo? Então, esse item 16 está errado por conta desses fatores. Beleza, pessoal? Valeu, grande abraço, tudo de bom, até um próximo vídeo.